Opa, aqui é o Joba e seja muito bem-vindo à quarta e última aula do nosso curso grátis. Eu quero primeiro começar te parabenizando por você ter chegado até essa aula daqui. Eu sei que não é todo mundo que chega até aqui, só quem realmente está muito comprometido e só quem realmente quer ter resultado é que consegue chegar até aqui. Então eu quero te parabenizar e falar o seguinte: essa aula daqui eu quero te falar algumas coisas especiais, algumas coisas que dificilmente você vai achar alguém na internet para te falar essas coisas da forma que eu vou fazer aqui. Eu passei, você não sabe isso, né? Mas eu passei os últimos 3 dias me dedicando totalmente à gravação desse curso grátis aqui para te ajudar, para ajudar você a ter mais clareza, para que você saiba qual o caminho correto a seguir, para qual direção você deve apontar. E nessa aula daqui você vai entender por que eu me esforço tanto para fazer isso, por que esse é meu trabalho hoje em dia. Você vai entender isso daqui e eu compartilho todos os meus conhecimentos, todas as minhas ideias, todas as novidades lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link do canal aqui abaixo. Se inscreva lá, porque semanalmente eu coloco conteúdo lá no canal e eu quero estar com você nessa sua jornada para você conseguir ter resultado no marketing digital, tá? A gente tá junto nessa, eu quero realmente que você tenha resultado. Antes da gente ir para a parte mais profunda aqui da aula, eu quero falar para você quais são os 3 passos para você começar a colocar em prática de verdade o marketing digital, para começar a aplicar, para começar a ter resultado. E isso aqui, por mais simples que pareça, eu vejo muitos iniciantes, muita gente que está começando não conseguindo ter resultado porque não está passando por esses 3 passos. Então, o primeiro passo é escolher o nicho ideal. E o que é o nicho ideal? É um nicho que ele tem que ter uma dor forte, uma paixão forte, ele tem que acontecer com uma certa frequência e você precisa saber se tem dinheiro envolvido nesse nicho. Por exemplo, se o problema da pessoa for uma coisa que ela não se importa muito, que não é uma coisa que assim não incomoda ela, então putz, cara, você não vai conseguir vender nada para essa pessoa não tem interesse em comprar nada, ela tá lá tranquilo na vida dela. Se for uma coisa que não acontece com frequência, por exemplo, se for uma pessoa que tem medo de falar em público, mas ela nunca precisa falar em público na vida dela, nunca mesmo. Então, putz, não tem frequência isso daqui, né? É uma dor bem aleatória. E para saber se tem dinheiro envolvido no nicho é muito simples. O que é que eu quero dizer com isso daqui? É você pesquisar para ver se existem cursos vendendo sobre esse nicho, se tem gente que trabalha vivendo desse nicho, se tem canais no YouTube que falam sobre isso, se tem perfis no Instagram que falam sobre isso, perfis profissionais de pessoas que vendem alguma coisa, que vivem disso, se você vê anúncio sobre esse nicho que você quer escolher rodando pela internet, se quando você pesquisa no Google, como eu mostrei aqui, por exemplo aqui, ó, como reconquistar um homem, aparece anúncio. Se eu clicar aqui, se eu ver os blogs, tem gente vendendo curso. Então, essa é uma forma de você saber se tem dinheiro envolvido no nicho, se as pessoas estão colocando dinheiro ali. Por quê? Ninguém vai colocar dinheiro à toa. Eles estão colocando dinheiro com a intenção desse dinheiro retornar para eles. Então, você tem que ter isso daqui em mente. Eu já dei nas aulas iniciais vários exemplos de nicho, tá? Muitos exemplos mesmo. Todos aqueles são bons nichos. E se você acessar qualquer plataforma, você vai ver que existe, assim, uma infinidade de produtos, de nichos que você pode trabalhar. Para você conseguir escolher esse nicho, além das características específicas do nicho, para ser um nicho ideal, tem que ser um nicho que se adeque também ao seu perfil, à forma que você quer vender. Eu gosto de responder 3 perguntinhas para saber se esse nicho aqui é um nicho bom para você ou não. Primeira coisa, putz, estou começando agora, não sei nada de marketing digital, não sei nem por onde começar, não sei qual produto que eu vou divulgar, não sei nada. Por onde eu começo pesquisando? Pelo nicho e pelo produto, tá? É isso que a gente vai conversar agora. Primeira coisa, o nicho. Você tem que se perguntar, eu sou bom nisso? Se a resposta for não, não tá tudo perdido. Se a resposta for sim, já é um bom indicativo. Segunda pergunta, eu tenho vontade de aprender isso? Ou seja, pode ser que você não seja bom no negócio, mas você queira aprender, você tenha prazer em aprender. Você vê alguém fazendo isso e você pensa, putz, cara, isso daí é legal, que da hora isso daí, acho que seria massa eu aprender esse negócio. Então, essas 2 perguntas, responder a essas 2 perguntas já é um indicativo legal para você conseguir achar um bom nicho. O terceiro caminho é o caminho da tentativa e erro, da engenharia reversa. É você ir na plataforma, achar algum produto que vende bem e você começar a estudar como as pessoas vendem esse produto. Depois que você fizer isso, aí você pensa, putz, eu conseguiria fazer isso? Eu gostaria de fazer isso? Eu me vejo fazendo isso? Isso é uma coisa que me interessa? E foi exatamente isso que eu fiz
com os nichos de relacionamento, concurso público, violão. Eu trabalhei em vários nichos já, emagrecimento também, e eu fiz essa engenharia reversa. O primeiro nicho que eu vendi, o primeiro produto que eu vendi era do nicho de relacionamentos, um livro digital que ajudava mulheres a conquistar homens. Imagine se eu sei como é que faz para conquistar um homem. Eu não fazia a menor ideia de como é que trabalhava com esse nicho, como que criava conteúdo. E o que foi que eu fiz? Eu me afiliei a esse curso, eu fui em grupos de afiliado, eu vi como é que a galera vendia esse produto e eu comecei a estudar as estratégias que o pessoal usava. Eu vendi pra caramba usando o Google Ads e eu aprendi num grupo desses. Depois, no nicho de concurso público, eu fiz a mesma coisa. Eu vi um cara que vendia pra caramba esse produto específico e eu comecei a copiar a estratégia dele. Eu não estava copiando o cara, eu estava replicando a estratégia que ele fazia. Depois, eu vi outras pessoas vendendo com o YouTube e eu comecei a aprender como é que fazia isso. Comecei a vender pra caramba com o YouTube também. Hoje é a minha principal estratégia, sendo que nada disso eu não sei sabendo, nada disso alguém me ensinou assim do nada. Foi uma coisa que eu fui descobrindo, fazendo a engenharia reversa, vendo como as pessoas estavam ganhando dinheiro e tentando adaptar aquilo para uma coisa que eu queria fazer, para minha realidade, para o que eu podia fazer. E dessa forma eu fui testando vários nichos, testei algumas estratégias e acabei chegando numa estratégia que eu gostava mais, num nicho que eu gostava mais também. E é isso que eu faço hoje em dia, mas não caiu do céu, foi uma coisa que eu fui descobrindo. É totalmente normal. Eu sei que no começo pode parecer muito confuso. No começo a gente fica, nossa, eu não sei como é que faz, o que é que eu faço, por onde é que vai, mas tudo você tem que ir aplicando e estudando para descobrir. Inclusive, dependendo da estratégia que você vai usar, por exemplo, anúncios no Google Ads, no Facebook Ads, você nem precisa ter tanta afinidade com o nicho, como foi o caso, por exemplo, de como reconquistar um homem, como conquistar um homem, que foi o primeiro nicho que eu comecei a vender. Quando eu vendi mesmo, logo no começo, foi fazendo anúncios no Google Ads e eu não precisava ter afinidade com isso. Depois eu vendi pra caramba no orgânico também, mas se você for fazer anúncios no Facebook, no Google, não necessariamente você precisa ter uma afinidade grande com o nicho. Então, se você tá com dificuldade em relação a isso, só começa a fazer, tá? Só começa a fazer. Tem um ditado, uma espécie de ditado, uma história que eu ouvi uma vez que eu acho muito massa, que é tipo assim, às vezes a gente tá em dúvida entre fazer uma coisa ou fazer outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo super besta agora, tá? Vou pedir comida numa sexta-noite. Trabalhei a semana toda, chegou a sexta, sextou, vou pedir comida. Como é uma coisa que você não faz sempre, aí você fica naquela dúvida, putz, mas eu vou querer uma pizza ou um hambúrguer? E aí falam que é legal você pegar uma moeda e falar, por exemplo, se der cara, eu pego pizza, se der coroa, eu pego um hambúrguer. E aí você joga pra cima, e aí no momento que você jogar pra cima, você vai saber exatamente o que você quer fazer. Se você quiser pizza lá no fundo, se você quiser pizza, você vai torcer pra cair pizza. Então, nesse momento que você jogar a moeda, você vai torcer pra aquilo, aí você já vai saber o que realmente você quer. E com o marketing digital é a mesma coisa. Às vezes a gente fica numa dúvida, a gente não sabe o que fazer pra começar, então só começa. Comece a fazer, que você vai ver que o que você realmente quer fazer, o caminho que você realmente gosta, vai surgir dentro de você. As coisas vão começar a aparecer, os sinais vão começar a aparecer e você vai ver que você vai achar o seu caminho. Então faz, testa, aplica. E o segundo passo é justamente escolher qual vai ser a estratégia que você vai usar. Se você vai usar Instagram, TikTok, YouTube, anúncios, blogs, não adianta atirar para todos os lados. Eu sei que eu falei aqui que eu já segui várias estratégias, que eu já fiz várias coisas, sendo que se eu fosse começar hoje do zero, eu focaria numa coisa só, porque eu acho que eu conseguiria ter muito mais resultado focando do que pulando de galho em galho. Eu vejo que muita gente não tem resultado justamente por ficar pulando de galho em galho, e o que eu fiz não foi totalmente certo, mas pelo menos eu aplicava a estratégia até ter resultado. Então, eu tive resultado com blog, eu tive resultado com anúncios no Google, eu tive resultado com anúncios no Facebook, eu tive resultado com o YouTube. Eu não tentava um pouquinho e deixava para lá. Eu ia até dar certo e depois testava integrar com outras estratégias, testava usar uma estratégia diferente para escalar. Porém, se você está começando agora, é muita informação, é muita coisa. Vale mais a pena você estudar bem sobre como cada uma dessas estratégias funciona e escolher uma que se adeque mais ao seu perfil, que é tudo aquilo que eu já falei, né? Se você quer aparecer, se você não quer aparecer, se você quer investir, se você não quer investir, até coloquei aqui, ó. Você tem que entender isso daqui. Quanto precisa para investir? Precisa aparecer? Como que funciona cada plataforma, cada estratégia? Quais
quais as regras, como as pessoas estão ganhando dinheiro com isso vai rodar no piloto automático. Então, você tem que estudar, você tem que traçar um plano e você tem que dar um passo de cada vez. Como foi que eu vendi os meus primeiros 100 mil reais como afiliado? Foi justamente fazendo aquilo que eu acabei de falar. Eu achava o produto, eu ia atrás para ver como que as pessoas estavam vendendo e eu tentava ver se dava para eu replicar, fazer aquilo. No momento que eu via as coisas que as pessoas faziam, muitas vezes eu pensava, putz, cara, eu não consigo fazer isso aqui não é para mim, eu tenho medo de fazer tal coisa, eu tenho vergonha de fazer isso daqui. E como foi que eu mudei isso? Como foi que eu saí da inércia total e realmente comecei a aplicar o marketing digital? Foi por pura necessidade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas basicamente eu percebi que muitas vezes a gente se pega trabalhando num emprego que a gente não gosta, trabalhando com pessoas até que a gente não gosta às vezes, e tudo isso para realizar o sonho de outra pessoa, porque quando o seu patrão te paga para você trabalhar para ele, você está vendendo as suas horas que são limitadas para realizar o sonho dessa pessoa. Então, caramba, eu pegava ônibus 1 hora e meia para ir para o trabalho, para trabalhar para outras pessoas, para fazer uma coisa que eu nem gostava de fazer, para ser mal remunerado. Por que que eu não vou me esforçar? Por que que eu não vou vencer essa vergonha pra fazer uma coisa pra mim mesmo? Isso é muito louco. Às vezes a gente faz as coisas pros outros e não faz as coisas pra gente. Então se valorize, pelo amor de Deus, tá? Vá atrás dos seus sonhos, faz o que você quer, e foi isso que eu fiz, tá? Quando eu percebi isso, eu comecei a aplicar porque eu queria correr atrás dos meus sonhos. Então, até agora eu falei o seguinte, ó, você tem que definir bem o nicho, você tem que escolher um bom produto, traçar qual vai ser essa estratégia que você vai trabalhar, e o terceiro passo é usar a mãe. O que é a mãe? É o método de aplicação eficiente. É impossível você usar isso daqui e não ter resultado. Se você fizer isso daqui com qualquer coisa da sua vida, você vai ter resultado, e eu vou falar agora o que é. São 3 passos, tá? O método mãe, método de aplicação eficiente, são 3 passos. O primeiro passo é usar a vontade de mudar de vida como combustível. Por que você acha que eu comecei no marketing digital? Você acha que eu estava feliz com a minha vida, que eu estava ganhando bem, que eu gostava do meu trabalho, que eu estava seguro financeiramente? Não! Nem um pouco lá, nem um pouco perto disso. Eu ganhava super mal, eu tinha uma vida extremamente cansativa, de acordar muito cedo para ir trabalhar, de dormir muito tarde estudando, tentando passar no concurso público, passando por algumas situações complicadas, por algumas humilhações por não ter dinheiro, me preocupando financeiramente com várias coisas do dia a dia da vida. E eu comecei a perceber, quando eu estava ali por volta dos 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, que eu precisava ter mais responsabilidades. E eu comecei a trabalhar 17, 18, 19, 20 anos, e eu trabalhava pros outros, ganhando mal. Eu lembro, tem umas coisas assim que eu lembro. Por exemplo, eu tava namorando a minha namorada, que hoje em dia é a minha esposa. Quando ela ia lá pra casa, na hora de voltar, de levar ela pra casa, eu não tinha como levar. A gente não tinha dinheiro pra pagar táxi. Então, como é que eu levava ela pra casa? Eu tinha uma bike que eu comprei numa dessas feiras do rolo. Eu instalei um negócio atrás, que era aquele negocinho de sentar. Foi 50 conto. 50 conto na época era dinheiro pra caramba. Mas é que tinha que ser o mais resistente pra aguentar o peso de uma pessoa. Coloquei aquilo na minha bicicleta, uma bike muito velha, com um guidãozão assim, ó, altão. Muito velha mesmo, e eu levava ela pra casa de bicicleta. Eu lembro de um dia que eu tava passando e tipo assim, eu sou casado com uma gringa, né? Ela é gringa, então ela chama atenção, ela é branquinha, olho claro, cabelo meio louro assim. E aí, putz, se eu sou feio hoje, na época, pelo amor de Deus. E aí eu lembro que um dia eu tava levando ela pra casa de bike, a gente parou no sinal, respeitando o sinal, né? E aí parou um carro assim do lado com os caras dentro, e aí os caras abaixaram o vidro, olharam pra gente e falou: minha filha, que amor, viu? Aí sim que é amor, pelo amor de Deus. Putz, cara, e é muito louco isso, porque desde aquela época ela tá comigo, ela passou comigo por momentos muito difíceis, por apertos. A gente ia de ônibus junto pra faculdade, a gente combinava de pegar sempre o mesmo ônibus. Ela pegava o ônibus na casa dela, e aí quando tava chegando perto da minha casa, ela avisava: ó, tô na rua tal. E aí eu já sabia qual era o ônibus que ela ia estar. A gente ia junto de busão pra universidade. Nossa, era longe pra caramba, era 23 quilômetros, pegando o trânsito, demorava de 40, 50 minutos e 1 hora e meia, mais ou menos, quando tinha trânsito para chegar lá. Essa vida de aperto, essa vida de correria foi o que eu usei como combustível para mudar de vida. Hoje em dia, eu pago o plano de saúde da minha mãe, eu acabei de ajudar minha mãe a comprar o carro dos sonhos dela, tava faltando a parte do dinheiro. Eu fui lá e completei um carro top demais, chiquérrima ela agora. Eu tenho minha casinha, tenho meu carrinho, finalmente não preciso mais carregar minha esposa na bicicleta, e tudo isso foi graças à internet, tudo isso foi graças ao marketing digital, e é por isso que eu, desde o começo, estou falando para você que a única diferença entre a gente foi que eu comecei antes. Essa é a única diferença. Dá pra fazer, dá pra começar. Tem um monte de gente como a gente
que está tendo resultado com o marketing digital também. Mas você tem que fazer tudo que eu venho falando até agora. Você tem que entender como as coisas funcionam, você tem que estudar, você tem que aplicar, você tem que ter essa vontade de mudar de vida para você usar como combustível. Esse seu porquê, essa sua vontade. Putz, cara, se você quer ajudar a sua família, se você quer ter condições melhores para sua família, para o seu filho, para sua esposa, para você ter uma vida mais confortável também, pense em você também, tá? Esse lugar aqui, eu comecei gravando numa parede lisa, num apartamento que eu morava lá com a minha avó, que só tinha uma cama. Na época que eu mudei, não tinha nem guarda-roupa quando eu fui morar com ela, a janela para me iluminar, e hoje eu tenho meu estúdio aqui no meu apartamento. Isso aqui é só para eu fazer isso daqui hoje em dia, mas eu comecei lá de baixo, eu comecei gravando com o celular, sem equipamento, sem nada, então dá para fazer. E eu falo muito do YouTube porque eu gosto dessa estratégia, mas essas dicas servem para todas as estratégias que você quiser usar, tá? Serve para qualquer estratégia. Então, use a vontade de mudar de vida como combustível para você começar a fazer isso daqui, tá? O segundo passo do método de aplicação eficiente é você estudar e fazer o que deve ser feito todos os dias. Muita gente acha que só uma motivação, só um porquê é o suficiente, mas não é, cara. Isso por si só não basta. Esse pode ser até a sua motivação, mas o que vai fazer o negócio começar, o que vai fazer o negócio andar é você ter responsabilidade e consciência de que você tem que fazer o que precisa ser feito. E você tem que fazer isso todo santo dia. Você tem que acordar sabendo já o que é que você vai fazer. Ah, mas eu só tenho pouco tempo, eu só tenho 2 horas por dia. Não importa. Divida, pega assim tudo que você tem que fazer ao longo da semana, divida isso ao longo dos dias, vá fazendo aos poucos, para de fazer outras coisas que não te levam a lugar nenhum. Eu vejo muita gente que fala, eu não tenho tempo, sei lá o quê, e aí zera todas as séries da Netflix, assiste tudo que sai o tempo todo, pelo amor de Deus, começa a se valorizar, começa a fazer as coisas por você. Eu fico maluco com isso. Como é que você não tá cuidando de você mesmo? Começa a fazer isso, faz o que tem que ser feito, faz isso, e você vai ver que o resultado vem se você fizer todos os dias o que deve ser feito. Porém, não adianta nada você ficar repetindo a mesma coisa todos os dias se você não fizer isso daqui. Fazer sempre melhor do que no dia anterior, que eu sempre falo aqui de melhoria constante, de você começa a aprender uma coisa e você vai melhorando, o que você fez ontem ficou mais ou menos, hoje fica um pouquinho melhor, e quando você vê, isso vai se acumulando, e em coisa de poucas semanas, você tá manjando muito do assunto, você tá sabendo fazer, você tá na direção certa, tá evoluindo pra caramba, tá chamando a atenção de tão bom que você vai ficar, sendo que você tem que começar a fazer isso todos os dias. Eu peguei aqui uma frase de um livro, na verdade são 2 frases, essa daqui é a primeira, do livro chamado Hábitos Atômicos. Ele fala desse treinador aqui, que era técnico dos Lakers, que foi o primeiro time em 20 anos a vencer campeonatos consecutivos na NBA. Super competitivo, muito difícil de fazer isso. Ele pegou um time que estava indo mal e do nada venceu 2 vezes, e ele falou isso daqui: sustentar um esforço é a coisa mais importante para qualquer empreendimento. A melhor maneira de ser bem sucedido é aprender a fazer as coisas do jeito certo, e depois fazê-las da mesma maneira todas as vezes. Todos os dias você fazer o que deve ser feito. Sendo que não para por aí. Por quê? Lembra daquilo que eu falei? Melhoria constante. Então, eu separei essa outra frase do mesmo livro que fala: o segredo para obter resultados duradouros é nunca parar de fazer melhorias. É notável o que é possível construir se simplesmente não desistir. É impressionante o ramo de atividade que é capaz de desenvolver se não parar de trabalhar. É notável o corpo que consegue conquistar se não parar de treinar. É impressionante um conhecimento que é capaz de acumular se não parar de aprender. Pequenos hábitos não se somam, eles se multiplicam. Faça pequenas mudanças e obtenha resultados impressionantes. Muita gente acha que precisa ser um gênio para conseguir ter resultado, que precisa ser acima da média, mas não, é só você ter consistência, você entender como as coisas funcionam e fazer da forma correta, tendo autocrítica. Tem um monte de gente que faz porcaria nenhuma, tenta fazer umas coisas que não funcionam e depois ficam reclamando. Não seja essa pessoa. Aprenda como funciona, aplique todos os dias e tenha melhoria constante, sabendo que os erros que você cometer, e eu tinha falado antes, você vai cometer erros, você vai errar, é normal errar, sendo que muita gente acha que erro é o oposto do sucesso, quando na verdade, para você alcançar o sucesso, você precisa errar. O erro está no meio do caminho, o erro te ensina, o erro te ajuda a chegar onde você quer chegar. Então, você tem que errar rápido, tem que fazer logo, tem que botar o negócio para funcionar e parar de reclamar, parar de colocar a culpa nas outras coisas. Você tem o controle, dá para você fazer. Com tudo que você aprendeu até agora, como é que funciona tudo, quais são os caminhos, onde buscar conhecimento, seja ele de forma gratuita ou de forma paga,
raiva, vai lá no meu canal do YouTube, aprende a usar o YouTube para pesquisar conteúdos, o Google também, e você vai aprender pra caramba de forma gratuita. Tem cursos pagos também, como eu já falei, que vão te ajudar muito também, que ensinam tudo passo a passo, tem um caminho certinho. E agora, a partir desse momento, é hoje que você vai decidir se você vai ter resultado ou não com o marketing digital. Para você ter resultado, você pode seguir dois caminhos. O primeiro caminho é justamente o caminho gratuito, onde pode ser que demore mais, pode ser que você erre mais, mas se você se esforçar, se você tiver uma boa motivação, se você tiver a consciência que deve fazer o que precisa ser feito, dá para fazer. Dá para fazer. E o segundo caminho é com um curso pago, com algum treinamento que ensina a estratégia que você quer, que vai fazer você aprender com o erro do professor. O professor já foi lá, já errou, já testou, já sabe que funciona e ele está te entregando isso que funciona. Hoje em dia, como eu falei, tem cursos aí de 500 a mais de R$2.000, porém alguns cursos te ensinam o que você precisa e são muito acessíveis, dá para comprar, dá para parcelar e são uma ótima forma de você pegar um atalho para conquistar o que você quer para sua vida. De novo, aqui na descrição tem o link do meu canal do YouTube, me acompanha, a gente tá junto nessa, eu quero te ajudar nessa jornada e também vou deixar aqui o link do curso que eu recomendo, lembrando que não compra só porque eu tô falando, tá? Vai lá, clica, vê como que é o curso, vê o que o curso ensina, se for o que você está procurando, aí manda bala, lembrando que cursos digitais, tudo que você compra na internet tem garantia de 7 dias, então você pode comprar, assistir o curso, se não for para você, você pede reembolso, mas vá com calma. Os links que eu falei estão aqui na descrição, lembrando que nesse curso grátis você já aprendeu o que é marketing digital, o que é marketing de afiliados, quais são as estratégias, como é que funciona o link de afiliado, o que é que um afiliado faz, você já aprendeu tudo, você tem o conhecimento para começar a estudar, que foi o que eu te prometi, que eu ia te mostrar como que você monta a receita para começar. Agora você já tem os ingredientes, você já tem a receita, então começa, tá? Começa, tamo junto nessa e eu quero muito que você tenha resultado e quando você tiver, me conte. Eu quero que você me conte e você fale, putz, como já me falaram várias vezes, caramba, Joba, quando eu encontro a galera na rua, putz, cara, é muito massa. Caramba, Joba, eu comecei por sua causa, muito obrigado, eu já consegui construir isso, isso e isso. Então, eu quero que chegue o seu momento e esse momento vai chegar se você começar a estudar a partir de agora. Fechou? Eu sou o Joba, tô muito feliz que você assistiu até aqui. A gente se vê lá no canal do YouTube e bora mandar bala. Espero que você tenha gostado aqui do curso grátis. Eu fui!